O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Foi o primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o tempo santo do Advento em muitas coisas se compara ao tempo santo quaresmal. Ou seja, a finalidade é de chamar a nossa atenção para a importância de vez em quando nós alavancarmos a nossa caminhada cristã. É um período de renovação, é um período de maior intensidade na oração, é um período de caridade, é um período, enfim, de conversão. Aliás, toda a liturgia da Igreja tem constantemente esta finalidade: animar-nos, converter-nos. Por que isso? Porque nós estamos realizando de fato uma caminhada de vida. Não esqueçamos, o nosso porto seguro é Deus. É lá que devemos chegar. É a meta que devemos alcançar. Ninguém se iluda. Não é permanente a nossa estadia neste mundo, nesta terra, nesta vida, onde tudo passa. A nossa meta é o coração de Deus. De lá viemos, para lá vamos. Portanto, reanimar-nos na nossa caminhada de conversão, no prosseguimento desta caminhada que, por graça de Deus, já iniciamos e estamos perseverando. Por isso, também o tema da liturgia da palavra, e sobretudo aqui do Santo Evangelho, nos fala de conversão. Conhecemos bem esta parábola que Mateus, só ele conta. O que acontecia? Quando foi a época da redação final do Evangelho de São Mateus, por volta do ano 80, a comunidade mateana estava assim, meia morna, já tinha perdido aquele estímulo logo do início, onde as pessoas testemunhavam Jesus Cristo com fervor. Agora estavam vivendo assim um processo de decadência na caminhada desta comunidade. O que inicialmente os fazia fortes, até mesmo para enfrentar o martírio, agora já estavam assim, um pouco meios, digamos, adormecidos. Além do mais, se tinha espalhado, na época, logo do início da nossa fé cristã, uma ideia de que, não sei como entenderam isso, Jesus dali a pouco já viria. Já vinha acontecer o juízo final, dentro de pouco tempo. De modo que então
não precisava mais ninguém se empenhar em nada. Ora, se daqui a pouco já vai acontecer o fim do mundo, então para que trabalhar? Para que construir? Para que constituir família? Se tudo já vai se abrecar daqui a pouco. E isso então trouxe sobre a comunidade um desânimo. E muitos que tinham iniciado bem após o seu batismo, agora já estavam muito lentamente caminhando nas sendas do Senhor. Eis porque então o evangelista se preocupa em recuperar, resgatar episódios e ensinamentos da vida de Jesus que combatem, pois, esse modo de viver da comunidade mateana. E um desses resgates que Mateus faz é exatamente esta parábola que Jesus contou, focalizando 2 filhos de um pai, que disse para um: vá trabalhar na vinha, e ele disse: já estou indo, e não foi. E disse para o outro: você vai? Ele disse: não vou, mas depois. Pôs a mão na consciência e foi. E é por isso que então Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Ele estava dizendo para os cristãos da comunidade de São Mateus que não é aquele que vive um momento de empolgação, não é aquele que, quem sabe, recebe inicialmente a fé de um modo entusiasta e depois, com a caminhada, vai justamente se desanimando. Mas que a vontade de Deus, quem faz é aquele que até inicialmente pode, não estar assim de muita boa vontade, mas depois vai pondo a mão na cabeça, vai pondo a mão na consciência e diz: não, é verdade, Jesus deu a vida por nós, Jesus já fez a parte mais custosa, eu também devo corresponder, porque desse modo então estamos cumprindo a vontade do Pai. Vai perdoando, Pai, se no começo eu não estava assim muito animado, mas agora, orando, prescrutando a Escritura, analisando a realidade, somando tudo, eu vejo que é preciso sim prosseguir na caminhada. Terei dado alguns passos em falsos, quem sabe experimentado a infidelidade, traí o teu nome, mas estamos aqui para o que der e vier. Nem precisa perguntar. Ao fazer a pergunta, torna-se uma pergunta pedagógica, exatamente para a comunidade saber que não é fogo de palha que nos faz filhos de Deus, mas é a perseverança. É isso, meus irmãos e irmãs, a perseverança. Começar é de muitos, mas perseverar é só dos santos. A gente aprende isso. Que a gente possa experimentar momentos de desilusão, momentos de fraqueza, até Jesus experimentou lá no Getsêmani. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Cálice quer dizer coisa não boa, quer dizer provação, sofrimento. Pai, se for possível, afasta de mim. Mas depois, olhem só, prevaleceu a certeza, a vontade lúcida. E ele então diz: porém, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quando Jesus responde isso ao plano do Pai, que a tentação lhe estava quase fazendo jogar por terra, ele se lembrou da mãe dele, Nossa Senhora, a atitude de Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra.
Vejam que bate benzinho, é a mesma coisa. Esta palavra de Nossa Senhora, que certamente ela deve ter contado, as pessoas sabiam, faça-se em mim, eu sou a serva. Jesus copiou e repetiu naquela hora crucial: no entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Igualzinho, a mesma resposta. Pois é, meus irmãos e irmãs, como no tempo quaresmal, também o tempo do advento nos indica alguns auxílios para nos fortalecer nessa decisão de verificação da vida e de prosseguimento no caminho do Senhor. Por exemplo, a oração, um tempo mais dedicado à oração, alguma coisinha a mais na oração. Por exemplo, o silêncio de Maria, o silêncio da nossa mente, o silêncio da nossa boca. Esse aqui é mais difícil, silêncio da boca. Por exemplo, o maior contato com a palavra de Deus, que fundamenta a nossa fé, nutre a nossa esperança, fortalece o nosso amor, a palavra de Deus. Uma participação mais afetuosa, diria, na Santa Missa, o recebimento da Santa Eucaristia. Claro, não pode faltar a confissão antes do Natal ou pelo período do Natal. Tudo isso nos ajudará, assim como não pode faltar o azeite da caridade, o óleo, a unção da caridade. Por isso o Natal é também a oportunidade de a gente fazer o bem. A nossa doação para o Natal dos pobres, estamos aí com a campanha Belém, Casa do Pão. Alguma outra ajuda que possamos dar para os pobres, para a igreja, enfim. Vejam como se parece com a Quaresma. Finalidade, nossa conversão. Podemos até, no início ou em algum momento, ter fraquejados, mas depois retomamos nossa caminhada. Com simplicidade, que é outra nota do tempo do Advento e do Natal. E é por isso que Jesus diz: os ladrões e as meretrizes vos precederão. Ou seja, quando vocês quiserem entrar no céu, eles já estão lá. O que Jesus está fazendo? Defendendo, porventura, o furto e a prostituição? Não. Ele está falando dos corações desse tipo de gente que tem consciência do seu pecado e que por isso mesmo pode se converter. É diferente do autossuficiente, do tal, do bonzão, da boazona, que se julga já chegado no céu, que aí não tem lugar para conversão. Já está lá, fazer o quê? E não estamos ainda lá. Portanto, essa atitude aqui da pureza das intenções, da consciência do pecado e da vontade de Deus, desejo de Deus, é que nos ajudará nessa caminhada de conversão que, como nós já sabemos, dura a vida inteira. Meus irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus que nos dá, pela liturgia e pela palavra, a oportunidade de fortalecer-nos na fé, na esperança e na caridade. Vamos fazer um instante de silêncio. Alguma coisa há de cair no terreno do nosso coração.